Estamos concluindo esta série de mensagens, tendo como base a vida, o chamado, o ministério e as experiências de Abraão com Deus. E o tema que os irmãos propuseram para essa conferência, Primeira Igreja Batista de São Paulo, uma família conduzida pelo Espírito. Eu subdividi em 3 temas. Uma família conduzida pelo Espírito vence os limitadores da bênção. E nós expusemos aqui 6 limitadores, os irmãos têm acompanhado. A idade, a mentira de que idade condiciona a produtividade no reino, a acomodação, a razão, a escravidão da razão, as críticas ou a oposição, a vaidade, grande armadilha, e o egoísmo, são limitadores da bênção. Se você não vence esses limitadores, a bênção de Deus não se expressa plenamente na sua vida. O segundo subtema que eu elegi foi: igreja, uma família conduzida pelo Espírito, aprende a caminhar na bênção. Não basta neutralizar os limitadores da bênção, eu preciso saber como andar na bênção. E este foi o tema da nossa mensagem na segunda-feira. Andar na bênção implica em obedecer a Deus e a sua palavra, em abandonar aquilo que nos amarra no passado sem Deus, longe do senhorio de Cristo. Implica em cultivar intimidade com Deus, e Abraão andava, e à medida em que andava, erguia altares, e esses altares erguidos simbolizavam a construção de um relacionamento com Deus. E essa caminhada na bênção de Deus implica em perceber tudo que Deus revela a cada momento, em cada etapa da história. O nosso Deus é um Deus que se revela, se manifesta. Não é o homem que conhece Deus, é Deus que se dá a conhecer ao homem. E Ele faz isso de maneira progressiva, dinâmica e viva. E a igreja, vivendo na bênção, percebe os atos manifestadores, os atos reveladores de Deus. Ontem começamos a tratar o terceiro e último subtema. Primeira Igreja Batista de São Paulo, uma família conduzida pelo Espírito, cuida para não perder a bênção. Administrar a vida sem sair da bênção, sem perder a bênção, sem sair da trilha da bênção. E na primeira parte da abordagem desse tema, eu enfatizei que para não perder a bênção, é preciso continuar ouvindo a voz de Deus depois que se é abençoado. Eu não posso me dar por satisfeito depois que Deus me abençoa, porque Deus quer continuar me abençoando. O tema é que o melhor de Deus ainda está por vir na vida daquele que não para de ouvir a voz de Deus. Deus quer continuar falando, quer continuar se revelando, e se eu paro de ouvir a Deus, eu perco a bênção. Também, eu não posso amar mais a bênção de Deus do que o Deus da bênção. Eu preciso sempre amar mais o Deus da bênção do que a bênção de Deus. Eu estava me lembrando, a propósito dessa ênfase, o livro do Dr. Adrian Rogers. Eu acredito em milagres, mas só confio em Jesus Cristo. É uma bênção isso, né? Eu acredito em milagres, mas a minha confiança não está no milagre. A minha confiança está naquele que faz o milagre, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Finalizei essa primeira parte destacando que, para não perder a bênção, eu não posso deixar de entregar a Deus tudo aquilo que Ele me pede. O que Deus pede para um homem, esse homem deve dar a Deus. O que Deus pede para uma irmã, essa irmã deve entregar para Ele. O que Deus pede para uma igreja, a igreja precisa estar pronta a colocar, a depositar no altar de Deus. E é nessa trilha que a gente prossegue nesta noite. O texto é Gênesis capítulo 22, e eu quero ler alguns versículos do capítulo 22 ao coração dos irmãos, iniciando no versículo 3 de Gênesis 22. A Bíblia diz, nos versículos anteriores, que Deus pede Isaac. E o versículo 3 começa assim: Abraão
levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento, tomou 2 de seus servos, Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque seu filho, levou também o fogo e a faca, e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Tendo ele chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar, sobre a lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então o anjo disse: não estendas a mão contra o moço, não lhe faça nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová-Jiré, pelo que se diz: até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela 2ª vez desde o céu: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste teu filho, teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. E a tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedeceste à minha voz. Então Abraão voltou para os seus servos e, levantando-se, seguiram juntos para Berseba, onde Abraão passou a habitar. Que Deus abençoe ao nosso coração a leitura da sua santa palavra. Uma igreja conduzida pelo Espírito cuida para não perder a bênção de Deus. Para não perder a bênção de Deus, não podemos ignorar a voz de Deus. Não podemos amar mais a bênção ou mais o que Deus faz do que o próprio Deus. E não podemos deixar de entregar a Deus tudo o que Ele requer de nós. No entanto, se o meu propósito é preservar-me no caminho da bênção, é preservar a minha família vivendo na bênção, e é não permitir que a minha igreja, lutar para que a minha igreja jamais perca a bênção de Deus, jamais fuja, jamais saia da trilha da bênção de Deus, eu preciso aprender algumas lições ainda na experiência de Abraão. E a 4ª lição nesse terceiro subtema é o seguinte: para não perder a bênção de Deus, eu tenho que parar de tentar fugir do preço do discipulado que precisa ser pago. Há um preço, meus irmãos. Quando você lê os versículos 3, 4, 5 e 6 de Gênesis 22, e você começa a perceber o que se passava, a imaginar o que se passava no coração de Abraão, seu único filho, e o filho está caminhando com ele, e ele está caminhando com o filho, ele está sabendo tudo o que vai acontecer, o filho não está sabendo de nada. Ele está levando o filho para um lugar que Deus vai mostrar.
e ele sabe que ele vai chegar naquele lugar, ele vai precisar erguer o altar, ele vai precisar colocar a lenha, ele vai precisar amarrar aquele jovem naquela lenha, e ele vai precisar oferecer o filho em holocausto ao Senhor, porque o Senhor assim pedira para ele. E o preço requer sofrimento, requer renúncia, é o preço do sofrimento, é o preço da renúncia, é o preço de priorizar o que Deus está fazendo, e isso dói, isso tem custo, isso não é fácil. Obedecer é uma trilha difícil. A obediência à voz de Deus é uma trilha dolorosa muitas vezes. Renunciar é um tremendo desafio. Meus irmãos, o preço do discipulado é o preço da renúncia. É o preço de sofrer por amor a Cristo. É o preço de estar na trilha da crítica, na trilha da agressividade dos opositores, mas da consciência de que se está na trilha de Deus, onde Deus quer que você esteja. É pagar o preço. Muitos vão rejeitar você, muitos vão acusar você, muitos não vão entender você, mas você sabe o que você está fazendo. Você está indo na direção que Deus apontou, está indo fazer o que Deus pediu, está indo obedecer a Deus. Nem sempre as pessoas entendem a nossa atitude de obediência ao Senhor, mas o importante é que você tenha essa consciência. É difícil, é duro, o caminho é estreito, o caminho é cheio de pedras, há perigos, há tentações, há provações, mas é o caminho certo, é o caminho de Deus para a nossa vida. Nem sempre é o caminho mais perfumado, nem sempre é o caminho mais fácil de ser trilhado, mas é sempre o caminho da bênção, porque o melhor lugar do mundo, o lugar mais seguro do mundo, é o centro da vontade de Deus. Se você está fazendo o que Deus está querendo, vá em frente, Deus vai te abençoar. Não tente convencer as pessoas de que você está fazendo a coisa certa, não queira que as pessoas entendam completamente o seu passo de fé, mas esteja convicto de que você está no centro da vontade do Senhor. Estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Também implica em desagradar homens, em dizer não para pessoas chegadas, em não se curvar diante da vontade de pessoas importantes para a sua vida. Implica em dizer: olha, eu te amo, eu quero muito bem a você, mas eu preciso seguir o caminho que Deus está me mandando seguir. Ah, mas você é meu filho, você é meu pai, você é meu amigo, você não pode me deixar. Olha, eu preciso deixar, eu preciso ir adiante, porque eu preciso obedecer ao Senhor. Eu me recordo ainda na adolescência, quando Deus me chamou para o ministério, e meu pai havia falecido, e eu era uma pessoa que ajudava minha mãe em casa, e eu me lembro que eu cheguei em casa e disse: olha, vai acontecer uma coisa, eu vou terminar o ensino médio aí, e eu vou para o seminário. E minha mãe disse: você não vai me abandonar, né? Você não vai me abandonar. Só você está aqui em casa, seu irmão é novinho, todos já que se casaram. E começou uma pressão, e ela dizia: você não pode fazer isso. E cada vez que eu ouvia uma mensagem, que eu lia a palavra de Deus, Deus dizia: olha, eu tenho um ministério, eu tenho algo para você, eu tenho uma missão para você. E eu fui procurar o conselho com o pastor falou assim: pode ficar tranquilo, que Deus vai cuidar de tudo. Fique em paz. Termina o seu ensino médio, na hora certa, Deus vai cuidar de tudo. Eu tinha muita preocupação com a minha mãe, mas quando foi chegando a época de ir para o seminário, eu parei de falar nesse assunto dentro de casa, a minha mãe começou a me perguntar: o que você vai levar? Tem que preparar um enxoval? O que eu posso ajudar? E Deus começou a trabalhar no coração dela, mesmo sem ela ter o conhecimento de Cristo, mesmo sem ter se rendido aos pés de Jesus. Deus começou a preparar o coração dela, e ela consentiu na minha ida, e eu senti alegria no coração dela, quando falava para as amigas dela assim: eu tenho um filho que vai ser pastor. E ela falava com alegria no coração. E no dia da minha consagração lá no Rio de Janeiro, na Igreja Batista do Engenho Novo, lá estava a minha mãezinha lá com os meus irmãos, orgulhosa, alegre, porque o filho agora era pastor. Ela nem sabia a dimensão disso no ministério, mas Deus trabalhava no coração dela.
Jesus, quando Ele chama, quando Ele separa, quando Ele dá uma missão, quando Ele diz o que Ele quer, quando Ele convoca você para lançar a mão do arado, Ele requer que você pague o preço do discipulado, moldura de caráter, alinhamento de vida com Deus, sintonia do coração com o coração de Deus, fé para seguir a vida sem enxergar, olhando o invisível, acreditando no incrível, para realizar aquilo que parece impossível. Não fuja do preço do discipulado, honre-o com a sua vida, Deus vai abençoar você. Mas é difícil mesmo. Não há nada no ministério cristão que não seja difícil, não há nada que esteja esvaziado de renúncia, não há nada que não custe sofrimento, padecimento, isolamento, dor, solidão tantas vezes. Mas olha, nada compensa quando você percebe que o Espírito, nada supera quando você percebe que o Espírito Santo está realizando na sua vida o que Deus prometeu que ia fazer. Nada supera quando você percebe que Deus está cumprindo a palavra dEle, que nada falta, Ele sustenta, Ele alimenta, Ele protege, Ele guarda, Ele guia, Ele está presente, Ele nunca abandona, é Deus fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, meus irmãos, não perder a bênção requer assumir a responsabilidade de pagar o preço de ser discípulo. Eu sou discípulo de Jesus Cristo. Eu sou servo de Deus, servo do Deus Altíssimo. Eu estou aqui nessa terra para fazer a vontade de Deus. Eu queria que você entendesse um pouco isso. Existe uma missão por trás da sua ocupação. Existe uma missão por trás da sua profissão. A sua ocupação ou a sua profissão nada mais é do que um caminho que Deus está te dando para você cumprir a sua missão. E Deus pode tirar você de uma ocupação para outra ocupação, de uma profissão para outra profissão, sem que você deixe de cumprir a sua missão, porque você não pode deixar esta vida sem ter cumprido a sua missão, a missão que Deus deu para você. Um dia eu estava chegando na igreja e um menino da igreja, 9 anos, 10 anos, pastor, eu tenho uma pergunta para o senhor. Você sabe que lá em casa, só eu e minha mãe somos crentes, sei. O senhor sabe que meu pai é alcoólatra, sei. Ele bebe muito, pastor. Ele chega lá em casa às vezes, bate na minha mãe, bate no meu filho, no meu irmão, bate na minha irmã. E eu como filho apanho dele. É duro. Eu disse, eu sei que é duro, mas Deus vai te abençoar. Me responda uma coisa, pastor. Quando uma pessoa que é crente, que aceitou Jesus como Salvador, morre, ela vai para o céu? Eu digo, vai para o céu. Morreu, vai para o céu. Depois que uma pessoa aceita Jesus, pastor, ela pode perder essa salvação? Eu falei, de jeito nenhum. Uma vez salvo, salvo para sempre. Salvo, o nome está escrito no livro da vida. E ninguém apaga o nome que Jesus escreveu no livro da vida. Então, pastor, por que quando a gente aceita Jesus, Deus não leva a gente para o céu de uma vez? Por que a gente tem que ficar sofrendo aqui? Por que eu tenho que ficar sofrendo? E eu pude sentar lá na escada da igreja e abrir com ele a palavra de Deus lá em Pedro e dizer, olha, está escrito aqui a resposta para a sua pergunta. O apóstolo Pedro disse assim, olha, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido com um propósito, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus não nos leva imediatamente para o céu assim que a gente aceita Cristo, porque Ele precisa de nós para pregar o Evangelho, para cumprir a nossa missão. Pode ser um professor, e vai ser um exímio professor, mas além de ensinar a matéria em sala de aula, precisa cumprir a missão de Deus na vida daqueles alunos. Pode ser um médico, um advogado, um economista, um empresário. A ocupação, você pode ter várias ao longo da vida, mas a missão é uma só: anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Ser igreja é ter uma missão para cumprir. Isso custa renúncia, isto custa sofrimento, padecimento, mas vale a pena, é bênção pura.
Deus não nega a sua presença conosco. Deus não falha. Deus não deixa de mandar na hora certa a provisão necessária. Deus não deixa o servo dele sem resposta. Deus não nos abandona. Deus socorre, Deus segura, Deus poupa, Deus livra, Deus acampa o anjo dele ao nosso redor o tempo todo. Então, se eu não quero perder a bênção de Deus, eu preciso pagar o preço do discipulado. Está disposto? Está disposto a pagar esse preço? Senhor, onde o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, como o Senhor quiser, eis-me aqui, a minha vida está nas tuas mãos, usa-me, usa a minha vida. Além disso, além de pagar o preço do discipulado, eu preciso imperiosamente resistir à tentação de parar de adorar para celebrar vitórias. Meus irmãos, a peregrinação da igreja é banhada pela edificação de altares de adoração a Deus. Tudo que a igreja faz precisa subir e ser recebido nas narinas do Senhor como cheiro suave. Tudo que uma igreja realiza é adoração que sobe a Deus. E a igreja não pode parar de adorar a Deus em nenhum momento da sua trajetória histórica. Por mais retumbante que tenha sido a vitória, por mais meritória de festa e de celebração, a igreja precisa continuar rendida em adoração. O texto diz que quando o anjo bradou lá do céu e disse: olha, não levante a mão, não machuque esse garoto, eu já sei do seu coração, eu sei que eu ocupo o primeiro lugar na sua vida. Diz que Abraão olhou, tinha lá um animal com um chifre preso no mato. E sabe, eu fico imaginando a alegria de Abraão, porque às vezes eu estou lendo a Bíblia, meus irmãos, eu me transporto lá para aquele cenário, fico me colocando no lugar da pessoa, né? E você veja bem, Abraão com um cutelo lá no alto, o filho dele ali. Eu sou discípulo, eu sou servo, eu preciso obedecer. E ele fecha os olhos, imagino eu, ele fecha os olhos, ele vai obedecer. E o anjo diz: não faça isso. Olha, eu acho que eu daria um pulo, um salto. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, Deus me impediu de fazer isso. Deus ouviu, Deus está presente. Ele estava muito feliz, porque Deus entendeu o coração dele. Ele conseguiu comunicar com Deus as intenções sinceras da sua alma, do seu coração, sem precisar imolar o próprio filho. Mas, meus irmãos, Deus precisava ser adorado. E ao invés de Abraão voltar alegre, pulando, festejando, e chegar lá e encontrar os servos dele com jumentos, e voltar direto para casa, e começar a glorificar a Deus, e promover uma grande festa, a Bíblia diz que ele pega aquele animal, ele imola, ele oferece, ele adora a Deus, porque eu não posso parar de adorar para celebrar. Eu celebro adorando, eu festejo adorando, me rendendo, e quando eu me rendo e adoro a Deus, eu estou me preparando para a próxima etapa, para o próximo movimento, para o próximo capítulo, para a próxima página que Deus vai colocar para que eu escreva a sua história. O dia inteiro, o tempo todo, vigiando, orando, adorando, me rendendo, me entregando no altar de Deus, ainda que com o coração cheio de alegria, porque Deus ouviu as minhas orações, Deus escutou, Deus está presente, Ele me deu alívio, na última hora, no último momento, Ele me dá alívio. Sabe, nós temos muitas festas, e o ser humano é festivo, e ele quer celebrar, e ele quer dizer: lá venham todos aqui, se alegrem comigo. Mas a festa, meus irmãos, a festa se dá no processo, ela se dá no movimento. Eu não estou autorizado por Deus a parar nada para festejar aqui na terra. E Deus quer que eu continue marchando. A palavra dele é: dize ao povo de Israel que marche, e continue marchando, e vai marchando, e cantando, e adorando, e marchando, e cantando, e adorando, e lutando, e conquistando, até que Deus inaugure um tempo de descanso que não é aqui nesse mundo. Sabia disso? Ninguém se aposenta do Evangelho, ninguém pede licença do Evangelho, ninguém pode pedir uma folga do Evangelho.
o tempo todo. Meus irmãos, eu comecei meu ministério numa cidade lá no interior do Rio de Janeiro, na região litorânea, Maricá, uma praia linda. E eu não ia na praia, não tinha tempo para ir na praia. Nunca ia na praia. E eu falava com as pessoas assim: onde você mora? Eu dizia: moro em Maricá. Lá, que paraíso. Eu falei: realmente é um paraíso. Mas eu mesmo não ia na praia. Eu não usava aquela praia. Aí chegou um dia que eu falei assim: não, hoje eu vou à praia. Hoje eu vou deixar meu relógio em casa. Hoje eu vou botar uma bermuda, um chinelo. E hoje eu vou na praia. Não é possível. Eu vou pastorear aqui não sei quanto tempo. Eu tenho que ir nessa praia. Eu fui na praia. E consegui lá uma sombrinha daquela de praia, uma esteira. E peguei lá meu chinelo, e calção, e toalha. E fui para a praia. Eu falei: vou levar um livro. Vou levar um livro que lá eu deito. Não, se eu vou ler livro, eu vou querer preparar sermão. E não, eu não vou levar livro nenhum. Ah, eu vou levar o rádio, que eu fico ouvindo música. Não, eu vou ouvir uma música, um louvor. Aí a mente já vai viajar para o culto da igreja. Eu também não vou levar rádio nenhum. Eu vou ficar lá na praia, só de barriga para cima, lá deitado, no sol. Quando eu cansar, eu entro na água. Quando eu cansar, eu vou tomar água de coco. Eu vou para a praia. Eu fui para a praia. Cheguei lá, botei a esteira, botei a sombrinha, deitei. Ah, que coisa boa, óculos escuros. Que coisa maravilhosa a praia. Mais ou menos 1 minuto e meio, bateu uma bola na minha perna. Tem uma bola, atrás da bola tem uma criança. Atrás da criança, o pai da criança. E a criança veio pegar a bola, o pai veio. O senhor não é o pastor Lércio? Estou. E seguiram 3 horas e meia de aconselhamento pastoral na praia. Meus irmãos, e depois que acabou aquele aconselhamento pastoral, eu estava voltando para casa e estava dizendo assim: olha, eu não posso. É claro que é maravilhoso a gente tirar um tempo para a gente precisa fazer isso, é muito bom mesmo. Mas sabe, o nosso Deus não dorme. E há pessoas nesse mundo que eu nunca vou alcançar no púlpito da igreja, que eu nunca vou alcançar no gabinete, mas no dia que eu for à praia, eu vou alcançar. No dia que eu estiver lá no aeroporto, eu vou alcançar. No dia que eu estiver lá numa feira de negócio, eu vou alcançar. Então eu preciso estar aberto para Deus fazer a obra dele. Não, Espírito Santo, espera um pouquinho. Eu estou de férias, calma. Calma, não posso fazer isso, meus irmãos, não posso fazer isso. Eu me lembro de uma época que eu estava viajando muito mais do que eu viajo hoje. E eu fiz uma oração, eu falei: Senhor, eu quero pedir o seguinte: coloque sempre uma pessoa não crente do meu lado no avião, para eu falar de Jesus. Agora foi o seguinte: eu sempre compro a cadeira do corredor. Eu falo o seguinte: Senhor, eu só coloco alguém na janela, sem ninguém no meio. Que aí não tem jeito, eu tranco a perna ali no corredor, a pessoa tem que ficar na janela, e eu vou falar de Jesus. E eu fiz essa oração e comecei a viajar. E Deus sempre colocava uma pessoa do meu lado, eu sempre falava de Jesus. Até que um dia eu estava no aeroporto, e eu vi um tumulto lá, perguntei: o que está acontecendo? Ah, tem um galã da Globo ali. É mesmo? Tem galã? Senhor, coloca esse galã do meu lado, para eu pregar o evangelho para ele. Aí eu entrei no avião, sentei na minha cadeirinha, daqui a pouco apontou o galã lá. Ele veio chegando perto de mim, chegou na minha portão e falou assim: o meu lugar é na janela. Eu falei: estou sabendo. Aí ele entrou, sentou lá na janela, ninguém sentou no meio. Aí eu falei: Senhor, agora é só o senhor abrir a porta que eu vou falar de Jesus, não tem jeito. Aí ele pegou a mochila dele, tirou o livro do Pasquim, começou a ler. Eu falei: e agora? Pasquim ficou difícil, né? Peguei a minha pasta, abri, tirei a Bíblia e comecei a ler a Bíblia. Aí ele lia a piada do Pasquim e ria, e ria, até que uma hora ele riu e bateu no meu ombro. Essa é boa para você que está com a Bíblia aí. Eu falei: conta aí a piada. Estava disposto a rir de qual fosse a piada, né? Que a partir dali eu ia pregar o evangelho. Tem uma piada aqui que você vai gostar. Qual é a piada? O Pasquim está dizendo aqui que quando Deus prometeu a terra para Moisés, Deus mandou Moisés escolher a terra, mas Moisés era gago. Então Moisés falou assim: Canaã, Canaã, Deus deu Canaã, mas Moisés queria o Canadá. Aí eu ri bastante e tal. Ele riu, eu ri também. Aumentei a risada para ficar mais importante. Eu falei: só que tem um erro aí nessa piada. É mesmo? É porque Deus prometeu a terra, foi para Abraão, não foi para Moisés, não. Ele falou: é mesmo? Quer ver uma coisa? Fecha aí. Fechou o Pasquim. Aí eu abri a Bíblia e vim com ele na palavra de Deus, ali no Evangelho de Jesus ali, e pregando o Evangelho. Olha, quando aterrissou o avião, de Abraão eu já estava em Jesus Cristo, falando de Jesus para ele. Ele falou assim: como é que eu compro uma Bíblia igualzinha a sua, toda marcadinha? Eu falei: essa aqui é a minha que é toda marcadinha.
Essa não dá para vender, não. Aí, mas eu dei a Bíblia para ele. E sabe, meus irmãos, aquele galã da Globo não vai poder no último dia dizer assim: não me falaram de Cristo, porque eu falei com ele no ar. Não tinha como fugir. Ouviu o Evangelho. Sabe, não importa onde você esteja, não importa o que você estiver fazendo, entenda, você tem uma missão. E dessa missão, Deus vai usar você o tempo todo. 24 horas por dia, Deus vai usar você. E você precisa viver nessa perspectiva de você ser usado, Deus abençoar pessoas, você o adora, você rende glórias para Ele, e você não pode parar nisso. Você vai adorar de novo, Ele vai usar você de novo, e daqui a pouquinho vai colocar você numa outra oportunidade, para falar para uma outra pessoa, e para compartilhar o Evangelho com mais pessoas, e Deus vai te levar para lugares que você nunca imaginou na vida. E Deus vai começar a perceber que você está disponível, que você o adora, louva o nome dEle enquanto serve, que você não é um crente de oba-oba que faz uma coisinha assim e celebra o ano inteiro. Não, você celebra adorando, adora, louvando, servindo e continuando caminhando, fazendo a obra de Deus. Não há espaço, não há tempo para perder com celebrações desproporcionais. Sabe por quê, meus irmãos? A maior de todas as celebrações vai ser naquele dia, quando você comparecer lá diante do Senhor, e o Senhor vai falar com você assim: eu te conheço, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Aí vai ser a celebração. Mas enquanto não chega esse dia, meus irmãos, é só levantar os olhos, é só olhar ao redor, e você vai ver inúmeras oportunidades que o Espírito Santo vai te mostrar, para você fazer diferença, para você ser sal da terra, para você iluminar, para você pregar o Evangelho, para você falar de Jesus. É só você fazer uma oração: Senhor, usa-me. Senhor, eis-me aqui. Eu não quero ser crente de festa, eu não quero ser crente de churrasco, eu não quero ser crente de eventos. Eu quero ser 24 horas por dia incomodado pelo Senhor, na praia, no shopping, nas minhas férias. Eu quero voltar das férias e dizer assim: olha, Deus me usou. Deus colocou uma pessoa na minha vida, lá no hotel, lá no meio da reunião. Deus abriu uma oportunidade e eu pude testemunhar de Jesus, falar de Cristo. Eu pude compartilhar o amor de Deus, porque enquanto eu consagro a minha vida, enquanto eu edifico altares, eu não paro de caminhar. Mais um altar, mais uma caminhada, mais um altar, mais uma caminhada, mais um altar, e Deus manifestando a bondade, o amor e a graça dele na minha vida. Para não perder a bênção, eu não posso fugir da responsabilidade de pagar o preço do discipulado, e eu preciso deixar que Deus me use enquanto eu celebro e adoro. Senhor, o Senhor é adorado, o Senhor é digno, nós te adoramos. Meus irmãos, a última lição que eu quero extrair desse texto é que, para não perder a bênção, eu não posso limitar o que Deus não limitou. Eu não posso colocar uma fronteira onde Deus não colocou. Eu não posso dizer: eu só vou até ali, se Deus não estabeleceu essa fronteira. Quando Deus chamou Abraão com 75 anos, Deus falou: cada família da terra vai ser abençoada através de você. Mas agora, quando Abraão deu essa prova de amor e de temor, Deus falou assim: eu vou fazer diferente. Eu vou multiplicar a tua descendência. O verbo aqui, meus irmãos, é multiplicar. E através da tua descendência, todas as nações da terra vão ser abençoadas. Abraão, eu não quero que você pense só em você. Eu não quero que você pense só na sua família. E eu não quero que você pense só na sua nação. Não coloque limites aonde Deus não colocou limites. Não coloque fronteiras aonde Deus não colocou fronteiras. Nossa visão é limitada. Nós enxergamos limitadamente, mas a visão de Deus é ilimitada. Ele enxerga muito mais longe
E Ele quer que o nosso testemunho reverbere muito mais além do que eu possa imaginar. Ele quer fazer com que o que acontece aqui, no centro de São Paulo, modifique a realidade no reino de Deus, nos 4 cantos da terra. E o Espírito Santo pode fazer isso, quer fazer isso. Eu não posso colocar limites onde Deus não estabeleceu limites. Ele vai te levar muito mais longe. Ele vai fazer algo muito mais extraordinário na sua vida. Ele vai te dar oportunidades muito mais tremendas. Um grande amigo meu, pastor de uma igreja lá no sul da Flórida, uma igreja americana, parceiro no ministério, me disse que ele teve uma experiência muito interessante com o Senhor. Um dia, ele viu uma jovem cantando numa conferência, e tinha lá mais ou menos umas 12 ou 15 mil pessoas naquela conferência. Ele falou: Senhor, eu sou teu servo, pastor, há tantos anos, nunca preguei para mais de 1.200 pessoas na vida. Agora essa mocinha aí apareceu outro dia no cenário, já está ali cantando para 15, 16 mil pessoas. Por que o Senhor está fazendo isso com ela e não comigo? Eu queria que o Senhor fizesse isso comigo também. E ele disse que na trajetória daquele estádio para o carro, Deus começou a falar com ele: olha, a idade, o tempo de presença no cenário, o gênero, a experiência, nada disso é critério para eu usar uma pessoa. Critério para eu usar uma pessoa é a dependência dela, é a confiança dela, é a disponibilidade dela. Ele disse que ele chegou perto do carro dele, ele não teve coragem de entrar, ele se ajoelhou, ele orou, ele pediu perdão pelo que ele tinha dito, e ele agradeceu a vida daquela jovem. Ele se colocou pela primeira vez na vida dele, já pastor há vários anos, ele se colocou diante de Deus: Senhor, eu estou pronto para o Senhor me usar, aonde o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. E ele disse que ele estava fazendo aquela oração, e ele se lembrou de várias situações difíceis na vida dele: a esposa dele que tinha uma doença grave, a filha que estava com um problema no casamento, a igreja que estava atravessando crise. Mas ele não cedeu. Ele disse: Senhor, onde o Senhor quiser, como o Senhor quiser, usa a minha vida. Ele chorou naquele estacionamento. Ele disse: ali eu edifiquei um altar diante de Deus, eu entreguei a minha vida. E quando ele compartilhou essa experiência comigo, ele disse assim: Lécio, quando eu menos me dei conta, um belo dia eu estava pregando na África para 60 mil pessoas, e vendo 9 mil pessoas entregando a vida para Cristo. Sabe, quando você entende que você não pode dizer para Deus: eu vou até aqui. Você tem que perguntar para Deus: até onde nós vamos, Senhor? Mostra o caminho, mostra a direção. E enquanto Deus te mostrar o caminho e a direção, continue indo, continue indo, continue indo. Não coloque limites e fronteiras onde Deus não colocou. Eu vou multiplicar a tua descendência, Abraão, como a areia na praia do mar, e como as estrelas do céu, ninguém poderá contar. E através da sua descendência, eu vou abençoar todas as nações da terra. Sabe, meus irmãos, aquela perguntinha de Isaac: pai, fala, meu filho, estou vendo aí a faca, o fogo, a lenha, onde está o cordeiro? Essa perguntinha vai ficar ecoando na história. Todo o período patriarcal, todo o período dos juízes e dos reis, vai perpassar todos os profetas, vai passar os 400 anos do período intertestamentário, e vai encontrar a resposta nos lábios de João Batista, que vai olhar para Jesus e vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Através da tua descendência, todas as nações da terra vão ser abençoadas. E hoje, meus irmãos, o Evangelho se alastra pelo mundo inteiro e campeia e ganha terreno através dos meios de comunicação, através da internet, através de missionários sendo enviados para todo canto do mundo. Deus
ainda multiplicando a partir daquela mesma promessa. Não coloque limites onde Deus não estabeleceu fronteiras. Primeira Igreja Batista de São Paulo, uma família conduzida pelo Espírito, vencendo os limitadores da bênção de Deus, aprendendo a caminhar na bênção de Deus, cuidando para não perder a bênção de Deus. Uma igreja que não foge da sua responsabilidade de pagar o preço do discipulado, uma igreja que não deixa de adorar e de se render para celebrar, e uma igreja que não coloca limites onde Deus não os colocou. Esta igreja que ouve o Espírito é uma família conduzida pelo Espírito Santo. Queira Deus que esta igreja se personifique na vida desta igreja, para a honra e para a glória do seu nome, não pela nossa força humana, não para a nossa vaidade humana, mas para que tudo aquilo que está no coração de Deus tenha lugar na vida e na história da igreja, não por causa dos nossos méritos e da nossa capacidade, porque, como bem diz a poesia do hino 471 do cantor cristão, não é dos fortes a vitória, e nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que para um tempo como esse, Deus nos abençoe.